pessoal do sétimo ano e afins. Vê só, vertebrados, tá? No caso, filho dos répteis. Vê só, galerinha, esses animaizinhos aqui são bem conhecidos, tá? Serpentes, lagartos, tartarugas, cágados, jabutis, crocodilos, jacarés, tá? Bem simplesinho, assunto bem fácil. Lembrando que a ordem dos vertebrados, dos filhos, né? É da seguinte forma: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, que são os dois próximos assuntos, tá? Lembrando que os répteis, pessoal, só é uma evolução lá dos anfíbios, tá? Lembra que os anfíbios, eles colocaram um ovo sem casca, no caso, né? E os répteis foram os primeiros animais a colocarem ovo com casca. Isso proporcionou a eles uma aquisição térmica ótima para poder reproduzir, certinho? No ambiente terrestre. Lembrando que os peixes eram totalmente dependentes do meio aquático. Eles eram animais... Eram não, né? São animais apenas aquáticos, seja de ambiente doce ou de ambiente salgado. Já os anfíbios, eles conseguiram evoluir para um ambiente terrestre, semi-terrestre, né? Ou semi-aquático, da forma como você preferir chamar. Só que eles dependem ainda da água. Eles conseguem sair no ambiente terrestre, mas só que eles ficam perto da água sempre. Eles não conseguem se desvincular da água, certinho? E os répteis não. Eles conseguiram ficar totalmente independentes da água. Lembrando, não da forma da água de beber, porque todo ser vivo precisa da água, mas sim de sua forma de habitat, tá? Eles conseguem viver em ambientes bem secos ou aquáticos, no caso tartarugas e crocodilos e jacarés, certinho? Pessoal, primeira coisa, habitat, reprodução, classes e temperatura do corpo deles, tá? O habitat deles, pessoal, já falei um pouco, né? Vai depender do tipo de animal. Se for uma serpente, basicamente vai ser terrestre. Se for tartaruga, vai ser aquático. Crocodilos, jacarés são ambientes semi-aquáticos também, tá? Mas só que eles se dão bem tanto na terra quanto na água. Com exceção das tartarugas. Tartarugas só são aquáticas. Era só sair na terra para colocar ovos no período de reprodução, certinho? Vê só, a reprodução dos anfíbios. Os anfíbios são de reprodução sexuada. Lembrando, todos os vertebrados possuem reprodução sexuada, certo? E no caso deles, dos répteis, a sua fecundação ela é somente interna. Lembra, lá dos peixes e anfíbios, alguns são de fecundação interna, outros são de fecundação externa, certinho? Vê só, a classe dos vertebrados, aí sim, a classe dos répteis. Aqui o assunto bem maior, mas é bem simples. Tá bem esquematizado aqui, ó, com o titio GG, tá? Não esquece disso não. Vê só, os escamados possuem escamas, quelônios, que possuem carapaças, e crocodilianos, que possuem placas dérmicas. Isso aí tem a ver com a pele deles, tá? Que na verdade não é pele. Aqui são escamas, aqui são carapaças e aqui são placas dérmicas, tá? Os escamados, serpentes e lagartos. Os quelônios, tartarugas, cágados e jabutis, os que têm carapaças, né? Os crocodilianos são os crocodilos e jacarés. Certinho? Basicamente é isso, pessoal, apenas isso. E não esquece, eles, assim como os peixes e anfíbios, os répteis também são perssilotérmicos. A temperatura do corpo desses animais vai depender da temperatura do ambiente. Se o ambiente for um ambiente mais frio, eles vão ter temperatura fria no seu corpo. Já se eles tiverem temperatura quente, eles vão ter uma temperatura quente também, tá? Isso parece uma besteira, mas não é besteira não, pessoal. Isso tem a ver com o desenvolvimento do animal, tá? Porque até a temperatura influencia na reprodução dos répteis. No casinho aí, ó, a temperatura dos répteis varia de acordo com a temperatura. Por exemplo, imagina uma tartaruga, quando ela sai lá da água, para ela escavar um ninho, para fazer um ninho, tá? Embaixo da areia. Então, os ovos que ficam mais embaixo adquirem a temperatura mais baixa. Então, é provável que nasça do sexo feminino. E aí, os ovos que ficam na parte de cima atingem uma temperatura mais quente, porque estão mais próximos da luz solar. Então, esses animais vão ter característica, em sua maioria, de machos. Isso também influencia, tá, pessoal? Essa questão de ser perssilotérmico ou não influencia muito, muito, muito mesmo. Os próximos são aves. As aves, elas são homeotérmicas, já é um pouco diferente, mas aí é um assunto para o próximo capítulo, tá? É isso, galerinha. Não esquece de dar o top like, compartilhe isso aí para ajudar o tio, tá? E assina o canal. Se não é assinado ainda, assina. E se já é inscrito, não esquece de ativar o sininho, tá, galera? Certinho para vocês. Não esquece disso, tá? Répteis.
habitat, reprodução, classes e temperatura do corpo, certinho? Tchauzinho e vida que segue. Tchau, tchau.